paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso culto online. Hoje, terça-feira, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração. Obrigado por esse momento, por esta hora tão especial, quando nos reunimos em adoração e louvor ao Teu nome. Aceita, Pai, recebe, e, ó Deus Santo, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre nós, para curar, para abençoar, para renovar, para restaurar, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. É a nossa oração a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais uma terça-feira, por mais um momento de oração e palavra, e nesse momento quero lhe convidar para louvarmos ao Senhor com o cântico de nossa harpa cristã. Jesus, procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do soldado é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Amanhã é minha luz, o lírio dos mares é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Rendemos louvores ao Senhor por esse belíssimo hino que podíamos juntos adorar a Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, contamos sempre com a sua participação no culto. Não deixe de enviar sua palavra de saudação, não deixe de registrar o seu pedido de oração. Participe, interaja conosco. Vamos agora à leitura bíblica alusiva ao ofertório. Malaquias 3, 10 e 11 está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, contando sempre com a sua fidelidade.
Registramos outra vez aos irmãos e às irmãs a nossa gratidão a Deus por aqueles que têm entregue com fidelidade o seu dízimo e a sua oferta e assim nos ajudado a manter esta obra. Vamos orar. Querido e amado Deus, eterno Pai, nós te rendemos louvores e gratidão pela vida do teu servo e da tua serva que entregam os seus dízimos e as suas ofertas e que, com a sua fidelidade, ajudam a manter esta obra. Deus eterno, nós pedimos que a tua bênção seja derramada abundantemente, que o pão de cada dia seja próspero e que a multiplicação da bênção seja plena no lar dos teus servos. E agora, Senhor, prepara outra vez nossa mente e o nosso coração para ouvir e meditar na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Vamos nesse momento, amados irmãos e irmãs, ouvir e meditar na bendita palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos nesse momento meditar então na palavra do Senhor. Nós estamos estudando acerca do fruto do Espírito. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25 para fundamentar a nossa reflexão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém. Esse texto do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas trata então do fruto do Espírito. Nós vamos projetar aos irmãos a tela onde aparece uma imagem demonstrativa ou representativa do fruto do Espírito Santo, uma laranja com 9 gomos, o que sinaliza o fruto no singular. Um fruto com 9 aspectos, um fruto com 9 virtudes. Bendito seja Deus. Vamos continuar a projeção do outro slide, em que aparece a finalidade, o propósito para o qual Deus nos concede o fruto do Espírito, para o nosso crescimento espiritual e para o desenvolvimento do caráter cristão. No slide seguinte, nós temos a informação, então, de que as 9 graças que perfazem o modo de vida ou o caráter daquele que possui o Espírito são amor, alegria, paz, bondade, fé, longanimidade, benignidade, mansidão e temperança. Ainda nós teremos uma projeção numa palavra proferida pelo Senhor Jesus Cristo, registrada em Mateus 7, 16, 17, onde ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. De modo que o cristão é identificado, então, pelo fruto do Espírito. Nós somos identificados como tendo o caráter de Cristo quando nós produzimos fruto do Espírito. Na quarta-feira passada, estudamos acerca do fruto do Espírito denominado amor, o amor ágape, o amor altruísta, o amor em que os demais aspectos do fruto se fundamentam. E hoje nós vamos estudar o segundo aspecto, então, a alegria. Alegria, fruto do Espírito, vamos dividir em 5 pontos principais a nossa reflexão. Número 1, aspectos fisiológicos. 2, textos correlatos. 3, aspectos teológicos, seguido de outros textos correlatos e as considerações finais. Vamos então com o slide de número 1, aspectos fisiológicos. Nós temos aí uma imagem de um hormônio. Os estudos científicos atestam ou mostram que o sorriso libera no cérebro
um hormônio chamado beta-endorfina. A beta-endorfina, pode passar o próximo, é um hormônio anti-estresse. Os irmãos podem ver aí na sua tela, nós temos uma imagem com os 10 sintomas físicos do estresse: mudança de apetite, alergias de pele, tontura, gastrite, dificuldade para dormir, cansaço constante, queda de cabelo, tensão muscular, imunidade baixa, dor de cabeça, dentre outros sintomas que o estresse provoca. E este hormônio chamado beta-endorfina é um hormônio que combate o estresse. No próximo slide, nós temos a informação de que quem libera esse hormônio com frequência, a beta-endorfina, que é um hormônio que extravasa a alegria, vive 9 anos a mais em relação àquele que vive estressado. Portanto, são informações fisiológicas, informações científicas, biológicas, e fica a pergunta: se queremos viver, ter longevidade de vida, além do cuidado, da proteção divina na nossa vida, precisamos fazer a nossa parte, precisamos abandonar o estresse. Temos uma outra informação dos aspectos fisiológicos, é de que para sorrir, para demonstrar alegria, o ser humano usa 14 músculos do rosto, e o sorriso tem a função de ajudar a manter a saúde mental das pessoas. No slide seguinte, nós temos a informação de que, ao contrário de sorrir, que se usa apenas 14 músculos, para franzir a testa, para fazer cara de emburrado, para ficar de mal com a vida, é necessário usar 32 músculos, mais do que o dobro. Então veja que sorrir traz ao rosto jovialidade, boa aparência, e andar com a testa franzida envelhece, cria rugas e ainda causa problemas na saúde. Ao próximo slide, a psicologia catalogou cerca de 17 tipos de sorrisos que o ser humano evidencia em momentos de grande alegria. Ainda nos aspectos fisiológicos, a informação de que o sorriso fortalece o sistema imunológico, combate células malignas ou tumores e ainda consegue aliviar a dor. Então, amados irmãos e irmãs, veja quanto o sorriso pode ser benéfico para a saúde. E a palavra de Deus diz que a alegria, ela é fruto do Espírito. Continuando com os nossos slides, o sorriso espontâneo melhora o humor, reduz o estresse e ajuda a combater as infecções. Tudo isso relacionado aos aspectos fisiológicos. E ainda a gargalhada, que é a extravasar a alegria, aumenta a frequência cardíaca, torna a respiração mais profunda e, portanto, ajuda então nos batimentos cardíacos, no sistema respiratório, contribui para a boa saúde das pessoas. Então, amados, nós temos ainda mais um slide sobre aspectos fisiológicos, que é o ponto de número 1. Ao rir, de acordo com a ciência, estimulamos os músculos da face, do estômago e do diafragma. Então, assim, nós realizamos um exercício que também é benéfico para a saúde. Vamos ao próximo slide. Sorrir 100 vezes equivale a andar 15 minutos de bicicleta. Então veja que o sorriso tem vários benefícios, inclusive, né, no combate aos carboidratos, aos triglicerídeos e etc. Vamos agora, irmãos, então, nessa análise dos aspectos fisiológicos, lembrar que vale a pena estar alegre, vale a pena esboçar alegria. E claro que a alegria que estamos aqui a destacar é a alegria como fruto do Espírito. Uma alegria que eu não consigo produzir
por esforço próprio. Uma alegria que eu não consigo desenvolver pelo simples desejo da minha mente de estar alegre. E aí eu trago então para os irmãos agora alguns textos bíblicos que tratam sobre a alegria. A próxima imagem, Provérbios 15, versículo 13, o texto diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então veja, amados, que a Escritura concorda com os aspectos fisiológicos que nós estudamos há pouco, que o sorriso, ele esboça alegria, e o coração alegre traz ao rosto boa aparência, formosura, ao contrário daquele que está carrancudo, mal-humorado, de mal com a vida, murmurador e etc., e o espírito desta pessoa fica abatido, entristecido, e ninguém gosta de estar junto de pessoas que estão sempre de mal com a vida, que estão sempre criticando, acusando, se queixando, lamentando. Nós temos alegria quando também estamos junto com pessoas que produzem esta paz, esta harmonia, esse sentimento agradável. O próximo slide temos um outro texto bíblico que chama muita atenção, Provérbios capítulo 17, 22, onde a Escritura diz: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. E esta é uma verdade bíblica, é uma verdade espiritual, e ela se relaciona também com verdades emocionais, verdades psíquicas, verdades também afetivas. O coração alegre é como um bom remédio, né? A pessoa alegre está de bem com a vida, a pessoa alegre está satisfeita, a pessoa alegre tem motivos para agradecer. Já a pessoa abatida, o texto diz que em lugar de bom remédio ela provoca doença, porque até os ossos são abatidos. A pessoa que é rancorosa, que está amargurada, ela sente vários fatores psicossomáticos, como dores, como angústia e dissabores. Vamos ao próximo texto, o texto bíblico de Neemias, capítulo 8, verso de número 10, a Bíblia assevera o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós deixamos-nos inundar pela alegria do Senhor, somos fortalecidos. Nós recebemos impulso, ânimo, coragem, audácia para continuar, para prosseguir, em lugar de ficarmos desanimados, prostrados, a lamentar a nossa sorte, a se queixar, a murmurar e a culpar isto, aquilo, este ou aquela. Nós temos a alegria do Senhor que nos impulsiona, que nos leva para frente, que nos faz prosseguir, que nos leva a seguir adiante, a ultrapassar os obstáculos. As barreiras e as adversidades não servirão como impedimento da nossa jornada. Ao contrário, elas servirão como mola propulsora para continuarmos a nossa caminhada, para seguir adiante, para vencer as adversidades. Visto então esses dois primeiros pontos, aspectos fisiológicos e textos bíblicos correlatos a esses aspectos, vamos ao ponto número 3, aspectos teológicos. A palavra alegria, como fruto do Espírito, é a expressão grega chará, de onde nós temos o termo carismático, ou também carisma. Aí aparece a imagem de um imã atraindo as pessoas. Então aquele que tem o fruto do Espírito, que externa alegria, ele também tem esse carisma, essa capacidade de atrair as pessoas para si, de se relacionar com os outros, de ter sentimentos, então, de companheirismo,
de estimular as pessoas, a sua alegria contagia os outros, a sua a vontade de viver traz alento para quem está à sua volta. Como aspecto teológico também trazemos aos irmãos a informação bíblica teológica de que quem tem o fruto do Espírito, a alegria, os deveres exaustivos e pesados são transformados em deleite. O fruto do Espírito produz em nós essa sensação de bem-estar, essa sensação de se sentir bem, fazendo aquilo que é de nossa responsabilidade. E mesmo quando a carga é pesada, mesmo quando a responsabilidade é muito grande, quando o fardo parece ser maior do que as nossas forças, aquele que tem o fruto do Espírito, ele encontra deleite, encontra satisfação, alegria em fazer, em trabalhar. Então, por exemplo, levantar e ir ao trabalho deixa de ser um fardo e passa a ser um deleite. Levantar e ir à igreja para servir ao reino de Deus deixa de ser um fardo e passa a ser um deleite. As atividades domésticas, as atividades profissionais, as atividades acadêmicas, os relacionamentos, enfim, toda e qualquer responsabilidade que esteja sobre os nossos ombros deixa de ser um cargo pesado, um fardo pesado e passa a ser deleite, passa a ser satisfação. Isto como obra do Espírito produzida em nós. O outro aspecto teológico que quero destacar aos irmãos é de que aquele que desenvolve o fruto do Espírito tem um profundo e verdadeiro gosto de viver no Senhor, independente das circunstâncias. E isto, amados irmãos, é muito importante destacar aqui, que a nossa fé, como está aí projetado na sua tela, a fé que nós temos em Deus, mantém viva a alegria de viver. E esta alegria, ela não depende das circunstâncias à nossa volta. Porque esta alegria não é produzida por algo exterior. Ela não é produzida por algo do lado de fora que vem para dentro. Ao contrário, esta alegria é produzida no meu interior. É uma alegria que flui do lado de dentro para fora, porque ela é produzida pelo fruto do Espírito. Agora, se a nossa alegria depender apenas das circunstâncias à nossa volta, então, por exemplo, agora nesse momento de pandemia do coronavírus, deveríamos estar todos entristecidos, acabrunhados e estressados, murmurando, se queixando, reclamando e etc. Mas a nossa alegria não depende daquilo que acontece à nossa volta. Nós temos muitas pessoas que buscam essa alegria. E não são poucas, e até mesmo alguns cristãos que não entendem que a alegria é fruto do Espírito. Ela é produzida dentro de nós por obra do Espírito Santo que habita em nós, se dermos lugar ao Espírito Santo, se permitirmos que o Espírito Santo tenha a primazia na nossa vida, se deixarmos que ele controle o nosso viver. Do contrário, nós vamos procurar alegria nas coisas que são efêmeras. Então algumas pessoas dizem, olha, eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um bom emprego. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Eu vou ser feliz quando encontrar um caminho de solução para esse conflito que eu estou vivendo agora. Mas, amado irmão e irmã, quero repetir, refrisar e ratificar que a alegria do Espírito independe daquilo que acontece à nossa volta. A alegria do Espírito é algo interior que está dentro de nós como obra do Espírito Santo. E é esta alegria, amados, que Deus quer que desenvolvamos, que desfrutamos e que produzamos. Agora eu quero então, para ir à conclusão de nossa reflexão, trazer aos irmãos os textos bíblicos que se correlacionam com as afirmações teológicas feitas até aqui. Vamos lá, vamos ao primeiro texto. Romanos 12, versículo 12, olha que o apóstolo Paulo escreve, inspirado, ele diz o seguinte:
alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Na imagem que aparece na sua tela, nós temos uma linha de chegada, né, uma fita de linha de chegada sendo ultrapassada por um determinado corredor. E esta imagem, ela representa o texto bíblico que lemos: alegrai-vos na esperança. Ou seja, nós precisamos, amados irmãos, olhar para frente, olhar para o alto, olhar para o alvo, e nós temos uma esperança, a esperança está à nossa frente. Eu tenho esperança de que vou terminar esta carreira. Eu tenho esperança de que vou ultrapassar a linha de chegada. A esperança de que não ficarei prostrado no caminho. A esperança de que não vou desistir. A esperança de que serei vencedor. A esperança de que serei coroado, de que serei condecorado. A esperança está depositada em Deus. A nossa fé no Senhor, é Ele a nossa esperança. E o escritor aos Hebreus nos convida a olhar para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, porque a nossa esperança está depositada na fé que temos em Deus. De modo que, amados e queridos irmãos, nós precisamos produzir esta alegria, ter esta convicção. O texto diz: alegre-se na esperança. Não fique triste, não fique amargurado, não seja negativo, mas creia e alegre o seu coração. Vai passar, vai melhorar, vai dar certo. Deus nos dará a vitória. O choro pode durar a noite inteira, a alegria virá no amanhã. Alegrai-vos na esperança. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo à igreja em Roma e a mensagem de Deus para o seu e para o meu coração também nesta noite. Alegre-se, irmão. Em nome de Jesus Cristo, alegre-se, irmã. Em nome do Senhor Jesus, não olhe as circunstâncias contrárias que estão à sua volta, as lutas, as batalhas espirituais, as situações adversas. Mas olhe para Cristo e alegre o seu coração, levante sua cabeça, lave o seu rosto, enxugue as suas lágrimas e alegre-se, porque em Cristo Jesus temos esperança de vitória, esperança de milagres, esperança de dias melhores. Bendito seja Deus. O outro texto que quero compartilhar com os irmãos está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, em que o apóstolo nos convida: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vejam, amados irmãos, que esta palavra do apóstolo Paulo é um convite exortativo a nos alegrarmos em Deus. Regozijar-se significa ter gozo duplo, ter alegria duplicada, não uma alegria qualquer, mas uma alegria aumentada, uma alegria, aleluia, que não se pode mensurar, uma alegria que não se pode medir. As pessoas vão olhar e dizer: por que está tão alegre? Por que está tão feliz? Não vejo razão para tanta alegria, não vejo razão para esboçar tanto contentamento. Por isso o apóstolo disse: alegrai-vos ou regozijai-vos no Senhor. Aleluia, é em Deus que nós podemos externar esta alegria, alegria de viver, alegria de ser salvo, alegria de estar com a família, alegria de adorar a Deus, alegria de servir a Jesus Cristo, alegria de poder ir ao trabalho, alegria de poder acordar todas as manhãs. Alegrai-vos, ou regozijai-vos, ou tende alegria dobrada no Senhor, é o que a palavra de Deus
nos exorta. E eu repito, amados, nenhum de nós consegue desenvolver esta alegria se ela não for produzida em nós como obra ou como fruto do Espírito Santo de Deus, porque a nossa natureza humana, ela se inclina para o sentimento de autopiedade, a nossa natureza se inclina para o sentimento de autocomiseração. Ai de mim, coitadinho de mim, que ninguém me ama, que ninguém me quer, que ninguém me respeita, que ninguém se lembra de mim, que ninguém me liga, que ninguém me manda uma mensagem, que me bloquearam no Facebook, que me bloquearam no Instagram, e mimimi, etc. e tal. É o sentimento de pessoas que têm o espírito abatido, que não têm o fruto do Espírito chamado alegria, que não se deixam controlar e nem dominar pelo Espírito Santo, mas se deixam abater pela carne. Mas nesta noite Deus convida cada um de nós a levantar a cabeça, a olhar para o alto, aleluia, a regozijarmos no Senhor, a alegrarmos na esperança, porque o fruto do Espírito, a alegria, é produzido em nós por obra gloriosa de Cristo. E o próximo slide trata também de um texto especialmente maravilhoso, e é o último versículo que vamos compartilhar antes da conclusão. Lucas capítulo 12, versículo 15, a Escritura diz: porque a vida não consiste na abundância do que se possui. E aí na sua tela aparece uma imagem do texto de Provérbios que diz: mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Todos esses textos, ambos esses textos se correlacionam com o fruto do Espírito, porque a alegria, amados irmãos, produzida em nós como obra do Espírito Santo, não depende das circunstâncias à nossa volta. Não depende, amados irmãos, daquilo que eu possuo, daquilo que eu tenho. Repito, algumas pessoas procuram alegria quando compram um carro, quando compram uma casa, quando compram uma roupa nova, um celular última geração, um computador último modelo e assim por diante. E a sua alegria está fundamentada nos bens materiais. Mas a Bíblia diz que a vida de alguém não consiste na abundância daquilo que possui. Se a alegria de alguém está depositada nos bens materiais, essa alegria, ela é efêmera, ela é passageira, porque assim que não tiver mais o carro, que o carro sofrer um acidente, que o carro for furtado, que o carro for roubado, a alegria vai embora. Assim que a casa for incendiada, ou se ela for de alguma maneira perdida, também a alegria vai embora. E assim por diante, se perder o celular, se a roupa rasgar, e por aí vai. Tantas coisas, amados irmãos, que tiram a alegria das pessoas. Por coisas tão efêmeras, por coisas tão supérfluas, há muita gente, agora mesmo, nesse momento, até muitos que estão nos ouvindo, estão entristecidos e chateados e magoados e de cara fechada, porque alguma coisa deu errado, porque alguma coisa não aconteceu da maneira que tinha planejado, do modo que queria que fosse. Mas nesta noite Deus lhe diz: amado irmão e irmã, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! E para complementar, o texto disse que vale mais um bocado de pão seco, e com ele a paz, e com ele a harmonia, e com ele o desejo de viver, do que uma casa cheia de riquezas, cheia de bens, e dentro dessa casa desarmonia, discórdia, desavença, amargura, rancor, ressentimento e tantas outras obras da carne. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito de Deus possa ter a liberdade de produzir o fruto entre nós. Tem mais um versículo, eu tinha dito que era o último, mas tem mais um, e vamos compartilhar antes da leitura de conclusão. O Salmo de número 100, versículo 2, ou verso 2, que diz: servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Amém? Esta é a exortação e o convite do salmista para todos nós: servir ao Senhor com alegria. Aleluia! Ter o coração
agradecido por tudo quanto o Senhor Deus fez, está fazendo e continuará a fazer por nós. Tem um cântico que nós costumamos louvar o Senhor dizendo: eu te agradeço por tudo que tens feito e por tudo o que vais fazer. Então, a gratidão está relacionada também com a alegria, fruto do Espírito. E antes de lermos, amados, os versículos da conclusão, eu quero lhe perguntar, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está essa virtude do Espírito na sua vida, em nossas vidas? Será que estamos permitindo ao Espírito Santo de Deus a plena liberdade de produzir em nós a alegria, o contentamento, a satisfação, o bem-estar, e nos regozijamos na esperança, e nos alegramos do Senhor, que é a nossa força? Ou será que nós estamos dando lugar à carne e permitindo que a carne nos domine, nos controle, nos escravize, e assim os nossos ossos ficam doentes, a nossa cara fica fechada, até envelhecemos e ficamos enfermos por meio de doenças psicossomáticas, estressados, preocupados, ansiosos, de maneira tal que a alegria é sufocada? Nesta noite, o Espírito de Deus fala conosco de um modo especial e particular, para que nos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, nos revistamos do poder do Senhor e abandonemos todo e qualquer impedimento para que o Espírito Santo produza em nós a alegria, a verdadeira alegria, independente daquilo que acontece ao nosso redor. Assim, amados, vamos ler o texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 11 a 13, onde o apóstolo Paulo escreveu: aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Fruto do Espírito. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Louvado seja Deus. Que esta palavra, amado irmão e irmã, possa encontrar guarida no seu coração, no nosso coração, e como apóstolo Paulo, nós possamos amadurecer espiritualmente, alcançar nível de maturidade espiritual, ao ponto de exclamar como apóstolo e dizer: aprendi a estar contente ou alegre com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu, com aquilo que o Senhor me proporcionou, com aquilo que Deus entregou na minha mão. Eu aprendi a estar sempre alegre, sempre contente, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso enfrentar a adversidade, eu posso enfrentar o dia mau, eu posso enfrentar a perseguição, eu posso enfrentar a batalha espiritual, eu posso enfrentar as críticas, eu posso enfrentar adversidades, eu posso enfrentar carestia, eu posso enfrentar a pandemia do coronavírus, eu posso enfrentar a crise econômica que abala o nosso país, eu posso enfrentar a crise política também que assola a nossa nação. Aprendi a contentar-me com tudo, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, irmão. Deus abençoe sua vida, irmã. Vamos agora orar, e eu lhe convido, em nome de Jesus Cristo, a fechar os teus olhos e entregar a sua alma, seu espírito nas mãos do Senhor e permitir, aleluia, que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Querido Deus,
Amado e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Sabemos, ó Deus, que a alegria como fruto do Espírito não é produzida em nós por esforço próprio, porque a nossa carne se inclina para o espírito de autopiedade, autocomiseração, de reclamar, de murmurar, de se queixar e andar abatido. Mas agora nesta noite entregamos a Ti outra vez nosso espírito, alma e corpo e pedimos a Ti, ó Deus, controle o nosso ser, controle o nosso viver, controle, ó Pai, a nossa vida por inteiro, por completo, e que Teu Espírito tenha a plena liberdade de produzir em nós a alegria que flui do Teu trono de glória, a alegria que não depende das circunstâncias da nossa volta. Deus, enche-nos desta alegria verdadeira e genuína, para que possamos dar testemunho de cristãos, para produzir e desenvolver o caráter do Senhor na nossa vida diária, e que nós possamos ser, ó Pai, instrumento de canal e bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. Assim, ó Pai, como estudamos aqui, Senhor, que o fruto do Espírito, a alegria, também produz o carisma, a capacidade, Deus, de influenciar e de transbordar e extravasar alegria para aqueles que estão à nossa volta. Oramos assim, ó Pai, rogando a Tua bênção e pedindo perdão e misericórdia das vezes que nós falhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o Deus e Pai eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua maravilhosa palavra. Amados, queremos lhes convidar para os trabalhos da semana. Nós temos culto todas as noites, às 19 horas. Está aí na sua tela a programação da igreja. Contamos com a presença de cada um online, cooperando conosco, participando, interagindo. E o Senhor abençoe a vida de todos nós e que em cada uma dessas reuniões a glória de Deus seja presente e o nome do Senhor seja glorificado. Queremos agradecer a participação de todos os nossos irmãos e irmãs e nesse momento faremos a oração de encerramento. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela Tua palavra, pelo Teu grande e maravilhoso amor para conosco. Rogamos a Tua bênção sobre o Teu servo e Tua serva que estão em sintonia, que estão conectados. Contempla, meu Deus, a necessidade de cada um em particular e dá ordens a respeito dos Teus servos e servas, repreendendo o mal, desfazendo as obras das trevas e concedendo escape e livramento. Intercedemos por este país, por esta nação. Repreende, Pai, a ação e a letalidade do Covid-19. Ó Deus querido, repreende a corrupção, repreende a injustiça, repreende, Pai, a mentira, o engano, a falsidade. Traz à tona o que está oculto e escondido, Pai, e não permita que a iniquidade venha a prevalecer, que o mal venha a triunfar, mas, ó Deus Santo, dá vitória ao Teu povo, à Tua igreja, aqueles que clamam a Ti, ó Pai, noite e dia por justiça. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos recitar o nosso lema: Adoração, Milagres e Salvação. 2020, ano de renovo e restauração, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e os que creem de um comigo. Amém. Paz do Senhor, Deus vos abençoe.